Bom dia, meu nome é Mônica, eu sou professora de Física 1 de vocês. Nós vamos estar, nesse momento, nesse segundo semestre letivo, trabalhando com vocês uma parte da física denominada mecânica. A mecânica estuda basicamente os movimentos, então a gente vai começar, nesse primeiro momento, trabalhando com cinemática, a gente vai estudar velocidade, tempo para cálculo de tempo para um objeto de um ponto a outro, se o corpo tem movimento constante, velocidade constante, se ele tem aceleração constante. Então, nós vamos estudar os movimentos, as grandezas que envolvem o movimento. Na sequência, nós vamos ver dinâmica. Dinâmica é a parte da mecânica que estuda o movimento preocupado com as causas desse movimento, então as forças basicamente que atuam nesses objetos, e também vamos falar de energia e conservação da quantidade de movimento. No último momento, nós vamos ver um pouquinho de mecânica celeste, né? Então, nós vamos ver o sistema solar, modelos de universo. Então, o nosso curso está dividido basicamente nesses três grandes temas. Nós teremos seminários que serão agendados e marcados com vocês. Os nossos atendimentos serão todas as terças-feiras, no segundo módulo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Vou solicitar que os monitores do curso enviem meu contato, caso vocês queiram montar um grupo no WhatsApp para que a gente converse, eu fico à disposição, tá bom? Que a gente tenha um curso muito abençoado. Essa primeira aula, deixa eu acionar o pointer aqui para a gente. Nessa primeira aula é uma aula bastante introdutória. A gente vai começar no nosso curso falando de grandezas e unidades, que é muito importante, e a convenção, a grande convenção que é o Sistema Internacional de Unidades. Bom, o que é uma grandeza, né? É uma qualidade que a gente vai estar verificando de um fenômeno, de um corpo, de uma substância. O importante é que a gente pode distinguir ela qualitativamente e determinar quantitativamente. Então, uma grandeza é algo que pode ser medido, mensurável. Essa é a grande característica. Para a gente ter exemplos de forma que a gente entenda concretamente o que é uma grandeza, nós podemos falar de comprimento. Comprimento é algo que nós podemos medir, comprimento de uma mesa, né? O comprimento do lado de uma figura, o tempo que um objeto ou um carro vai de um ponto A até um ponto B, a massa de um objeto, quantos quilogramas esse objeto tem, a temperatura, resistência elétrica, concentração de quantidade de matéria. Então, aquela qualidade que eu consigo medir num objeto, ou num fenômeno, nós vamos chamar de grandeza. E aí, nós temos grandeza base, né? Quando nós definimos um sistema de unidade, nós temos algumas grandezas a partir da quais todas as outras podem ser definidas, né? Então, uma grandeza de um sistema de grandezas é, por convenção, aceita como funcionalmente base, independente de uma outra grandeza de base. Exemplo, aqui em mecânica, nós vamos ter três grandezas importantes, grandezas de base: o comprimento, a massa e o tempo. Então, todas as outras grandezas que nós vamos trabalhar em mecânica vão ser definidas a partir do comprimento, da massa e do tempo. O que é uma grandeza derivada, né? É aquela que pode ser construída a partir das grandezas base. Então, é uma grandeza definida em um sistema de grandezas como função de grandezas de base desse sistema. Então, exemplo, a velocidade, né? Se a gente pegar a velocidade nada mais é do que distância dividida por tempo. Como distância a gente pode pensar que é um comprimento, então eu estou usando duas grandezas base, que é o comprimento e o tempo, para definir a velocidade, que é uma grandeza derivada, né? A gente vai aprender muitas outras grandezas derivadas, como energia, como força, como quantidade de movimento, como aceleração. Para vocês terem uma ideia, a aceleração é definida como variação da velocidade sobre o tempo. Então, a velocidade eu já defini em função de comprimento sobre o tempo. E a aceleração, então, vai ser velocidade, que é comprimento sobre o tempo, dividido por tempo. Então, eu vou definir a aceleração de novo em termos de grandezas, que são grandezas base. Bom, unidade de medida. É muito importante que
todas as grandezas que nós utilizamos e que nós mensuramos têm uma unidade de medida correta. Caso você faça um cálculo em física, dê a resposta e não coloque a unidade de medida correta, o seu resultado está incorreto. Então, imagine que eu peço para você calcular o tempo de um avião para ir de São Paulo até Recife e você dá essa resposta como sendo 4. Podem ser 4 horas, 4 minutos, 4 segundos, 4 anos. Então, é fundamental que a unidade de medida sempre esteja presente nas grandezas que estão sendo solicitadas, né? Então, unidades de medida, elas são convenções, olha que interessante, né? Usadas para descrever dimensões. Da mesma forma que um objeto é uma coisa diferente da palavra usada para descrevê-lo, né? Então, a gente vai usar algumas convenções para a gente estar trabalhando com essas, para cada grandeza, sua unidade de medida. Então, o metro é a unidade para medir um comprimento, mas não é o comprimento em si, né? Então, quando eu falo, olha, da parede onde está a janela da minha casa, tem-se 3 metros ou 4 metros, né? Então, a grandeza que eu estou medindo é o comprimento e estou usando a unidade de metro. No lugar, por exemplo, de 4 metros, eu poderia ter usado 400 centímetros, que é equivalente. Tudo bem? Bom, qual é o sistema que nós vamos empregar ao longo do curso todo, né? Sobretudo de Física 1. O Sistema Internacional de Unidades. Bom, esse sistema foi criado em 1960, durante essa primeira Conferência Geral de Pesos e Medidas, e o objetivo foi padronizar as unidades por todos os países, para que fosse possível aí a gente alcançar uma maior facilidade em termos de transações comerciais e até em termos de comunicação. A Inglaterra tem uma grande resistência em adotar esse sistema internacional de unidades, mas nos outros países ele é adotado de forma muito significativa, né? Bom, para a gente ter uma noção, né? Aqui nós temos as unidades base da física, onde as 3 primeiras são as unidades de mecânica, que nós vamos usar nesse semestre, e o símbolo, a unidade de medida no sistema internacional. Então, para a grandeza comprimento, a unidade base é o metro e o símbolo é M. Se, por exemplo, ao apresentar um problema for solicitado, né, dê a resposta em unidades do sistema internacional e for pedido comprimento, você não pode falar que aquele comprimento está em centímetro ou milímetro, ele só pode ser dado em metro. A massa em quilograma, que a gente representa por kg, o tempo em segundo, e o símbolo de segundo não é SEG, é só S, muito cuidado com isso. Quando nós formos para a Física 3, a gente vai aprender eletricidade e magnetismo. Então, lá a gente vai ver corrente elétrica, que é o ampere, a unidade, o símbolo é A. E em Física 2, a gente vai trabalhar muito com termologia e termodinâmica. Então, a gente vai trabalhar com temperatura, unidade básica é o Kelvin, e o símbolo é o K. E também em Física 2 nós vamos trabalhar com óptica. Nós não vamos chegar a falar sobre intensidade luminosa, que é o candela. O símbolo aqui é CD. Então, o que eu quero que fique muito claro é que nós vamos trabalhar nesse momento em Física 1 com as 3 primeiras grandezas do sistema internacional, comprimento, massa e tempo, e cada uma tem a sua unidade e seu símbolo no sistema internacional, e é com o sistema internacional que nós vamos estar trabalhando. Bom, por que é importante a gente pensar um pouquinho em potência de base 10, né? Em física, a gente pode trabalhar com valores muito pequenos ou muito grandes, né? E para facilitar a escrita desses números e a visualização, a gente usa muito potência de base 10. Aqui nós temos vários prefixos que são utilizados. Então, para vocês terem uma ideia, né? A gente tem desde submúltiplos até múltiplos, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, 10 a primeira, nós temos o prefixo deca, que eu uso o símbolo DA. Então, imagine que eu tenho decagrama, né? O deca corresponde a 10 vezes a grama. Então, decagrama, se eu tenho
4 decagrama. Se eu trocar o deca por 10 a primeira, eu vou ter 40 gramas. Do mesmo jeito que eu posso ter o prefixo hecto, que eu represento pela letra H. O hecto pode estar, por exemplo, na frente do quilômetro, desculpa, do metro, fica hectômetro, na frente da grama fica hectograma, e sempre que ele aparecer, ele simboliza 100, que é 10 ao quadrado. O quilo sempre vai representar 10 ao cubo, então eu tenho quilo na frente do metro, fica o quilômetro. Então, se você tem 4 quilômetros, se você tira o quilo, você tem 4.000 metros, porque o K corresponde ao 1.000. Se você tem 5 quilogramas, se você tira o quilo, prefixo quilo só deixa o grama, então o quilo sempre você vai trocar por 10 ao cubo, 5 quilogramas são 5.000 gramas. Do mesmo jeito que nós vamos ter o prefixo mega, que é 10 a sexta, que eu represento por M maiúsculo, giga por 10 a nona, que eu represento por G maiúsculo, e o téria por 10 a 12. Importante observar que os 3 primeiros prefixos, o expoente aumenta em uma unidade, 10 a primeira, 10 ao quadrado e 10 ao cubo. A partir dele, os expoentes aumentam de 3 em 3, 10 a sexta, 10 a nona e 10 a 12ª. A mesma coisa acontece com os submúltiplos, né? Então, eu posso ter né? Decigrama, decímetro, né? Se você trocar o desse, ele vai valer 10 a menos 1, ou seja, aquele número está sendo dividido por 10, ou multiplicado por 10 a menos 1. A mesma coisa com centigrama, centímetro, eu divido por 100 ou multiplico por 10 a menos 2, o milímetro, que eu divido por 1.000 ou multiplico por 10 a menos 3, desculpa, mili, né? Que automaticamente eu falei mililitro, né? Mililitro, miligrama, e assim por diante. Nós temos o prefixo micro, que é uma letra grega mi, 10 a menos 6, nano, letra minúscula n, que é 10 a menos 9, pico, represento por P, que é 10 a menos 12, fento, é o F, 10 a menos 15, e o ato, A, 10 a menos 18. De novo, olha, os primeiros 3 submúltiplos, o expoente vai de 1 em 1, variando de 1 em 1, e depois ele vai variando de 3 em 3, né? Entender esses prefixos ajuda muito na hora de nós transformarmos as unidades de medida, né? Agora, vamos pensar em unidades de comprimento, né? Aqui tem uma tabelinha muito importante, né? Onde nós temos as unidades de comprimento, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Se eu caminhar do quilômetro, eu tenho 3 quilômetros e quero passar para o hectômetro, eu multiplico por 10. Se eu quero ir do hectômetro para o decâmetro, eu multiplico por 10. Se eu quiser transformar do quilômetro para o decâmetro, eu vou multiplicar por 10. E por 10, logo eu vou multiplicar por 100, né? Se eu quiser transformar do quilômetro para o metro, eu vou multiplicar por 10, mais uma vez por 10, mais uma vez por 10. Ou seja, de quilômetro para metro, eu vou multiplicar por 1.000. No caminho inverso, eu vou dividir. Então, se eu tenho 1 milímetro e quero transformar para centímetro, eu divido por 10. De centímetro para decímetro, eu divido por 10. De decímetro para metro, eu divido por 10. Mas caso eu queira transformar, desculpa, de decímetro para metro. Caso eu queira transformar de milímetro para metro, eu vou dividir por 10, vou dividir de novo por 10 e vou dividir de novo por 10, ou seja, eu vou dividir por 1.000, tá bom? Então, é importante a gente perceber nessa transformação de unidade que quando eu caminho do quilômetro no sentido em que eu estou diminuindo, né, as unidades, estou indo para submúltiplos, eu vou sempre multiplicando por 10. E no sentido oposto, eu vou dividindo por 10. Bom, e quando eu tenho que transformar tempo, né? A gente sabe que cada hora corresponde a 60 minutos. Então, 2 horas corresponde a 120 minutos. De hora para minuto, eu multiplico por 60. De minuto para segundo, eu também multiplico por 60. No caminho oposto, de segundo para minuto, eu divido por 60, e de minuto para hora, eu divido por 60. Caso eu queira passar de hora direto para segundo, eu vou multiplicar por 60 vezes 60, ou seja, eu vou multiplicar por 3.600.
E caso eu queira transformar de segundo para hora, eu vou dividir por 3.600. Bom, e unidade de massa, né? É muito parecida com a unidade que nós acabamos de ver, as transformações de unidade de comprimento. Então, nós temos o quilograma, o hectograma, o decagrama, o grama, o decagrama, o centigrama e o miligrama, né? Então, quando a gente caminha de uma unidade para a unidade que está à direita dela, nós vamos multiplicar por 10, e de uma unidade, a gente vai caminhar para a unidade que está à esquerda dela, nós vamos dividir por 10. Da mesma forma como nós fizemos com as unidades de comprimento. Bom, agora, e se eu tenho uma grandeza derivada? Né? Exemplo, se eu tenho a velocidade que está em quilômetro por hora e eu quero passar para metro por segundo. Então, eu estou tanto transformando o quilômetro para metro quanto a hora para segundo. Quando eu escrevo 72 km por hora, eu tenho 72 km dividido por 1 hora. Então, eu vou transformar o numerador da fração e o denominador da fração. Cada 72 quilômetros corresponde a 72.000 metros e cada 1 hora corresponde a 3.600 segundos. Como eu transformei a parte, o numerador da fração e o denominador da fração, é só efetuar a divisão. 72.000 dividido por 3.600, isso é igual a 20 metros por segundo, ou seja, nós transformamos 72 quilômetros para metro por segundo. A mesma coisa poderia acontecer, por exemplo, 240 metros por minuto, né? Se eu quero transformar para metro por segundo, então, desculpa, é quilômetro por segundo. Vou fazer a correção aqui depois, na hora de que eu disponibilizar os slides. Então, nós temos 240 metros a cada 1 minuto. 240 metros para passar para quilômetro, eu divido por 1.000, dá 0,24 quilômetros, e 1 minuto corresponde a 60 segundos. Então, eu transformei a parte superior de metro para quilômetro e a parte de baixo de minuto para segundo. Ao dividir 0,24 por 60, a gente tem 0,04, mas, por favor, é quilômetro por segundo, não é metro por segundo. Essa é a unidade correta que nós teríamos, né? Bom, densidade, por exemplo, nós temos 2,5 gramas por centímetro cúbico. Vamos supor que eu quero transformar isso para quilograma por metro cúbico. Então, nós vamos ter aqui, olha, 2,5 gramas por centímetro cúbico é 2,5 gramas dividido por 1 centímetro cúbico. De grama para quilograma, nós dividimos por 1.000, então isso aqui vai ficar 0,025 quilogramas. Centímetro para metro, a gente divide por 100. Dividir por 100 é multiplicar por 10 a menos 2. Mas como esse fator está elevado ao cubo, porque é centímetro cúbico, 10 a menos 2 elevado ao cubo, isso é igual a 10 a menos 6 metros cúbicos. Nós podemos trabalhar com potência de base 10, 0,025 é igual a 2,5 vezes 10 a menos 3, dividido por 10 a menos 6. 10 a menos 6 passa para o numerador como sendo 10 a mais 6, 10 a menos 3 com 10 a mais 6 dá o fator 10 ao cubo, ou seja, 2,5 gramas por centímetro cúbico é igual a 2,5 vezes 10 ao cubo quilograma por metro cúbico. Qualquer dúvida, estarei no atendimento, né? A gente pode resolver as questões. Além desse material em vídeo, estou deixando indicado o livro. Então, nós temos o livro lá você pode acessá-lo pelo SWAP, é da Biblioteca Virtual Pearson. É o livro Física 1, de Young Friedman, 12ª edição. E esse tópico que nós falamos agora no vídeo, ele está disponibilizado desde a página 1 até a página 10. O próximo módulo nós vamos aprender vetores, que é a sequência que está no livro, lá disponível na Biblioteca Virtual Pearson, tá? Um beijo bem grande, que vocês tenham um semestre extremamente abençoado. Deixa eu parar a nossa gravação aqui, né?